Olá, bom dia meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Bom dia a você que está entrando já na nossa live, almoçando com Deus, de pé em fé contra o vírus, contra todo o mal, né? Porque o próprio pecado é o pior de todos os vírus no planeta Terra. E graças a Deus esse vírus do pecado foi vencido na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu sangue é o nosso antídoto, o seu sangue é a nossa vacina, é o seu sangue que nos guarda, que nos protege, né? E sobre essa realidade de fé é que nós nos movemos, é que nós vivemos e existimos. Glória a Deus pela sua vida, porque você está aí, né? Nós temos boas notícias para vocês, notícias de paz, notícias de esperança, notícias de fé. Nós queremos trabalhar nessa manhã aqui, como a gente tem feito nas últimas segundas-feiras, falando sobre oração, né? Sobre o que Jesus ensinou sobre oração, porque afinal de contas a oração é o canal que nos coloca diante da presença do nosso Deus. A oração ela foi estabelecida por Deus para uma comunicação sempre, e uma comunicação sempre aberta, né? Não é uma comunicação fechada, é aberta porque Ele abriu esse canal através do sacrifício do seu Filho, né? Ontem celebramos a ressurreição de Jesus, nossa Páscoa, né? E Jesus venceu a morte e nele nós haveremos também de vencer, né? Eu creio que você crê nisso e nós todos estamos nessa fé. Então vamos falar sobre Jesus e a oração. O texto bíblico que nós vamos estar estudando hoje sobre o que Jesus falou sobre a oração está lá em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo número 8. Eu vou ler aqui, depois você pode novamente retomar esse, né, vamos dizer assim, um mini estudo, né, para a gente aqui trazer edificação espiritual sobre as nossas vidas. Eu tenho recebido alguns testemunhos de irmãos e irmãs, como tem feito bem a falar sobre o tema oração e que já mudaram a maneira de orar e perceberam que estavam orando de forma equivocada e mudaram a forma de orar e obviamente, né, já vão receber os benefícios de Deus quando nós oramos segundo a constituição do céu, né? Porque o que vale sobre os filhos de Deus, o decreto maior é a palavra de Deus, né? Aproveitando um tempo que está se falando muito em decretos, o decreto acima de todos os decretos é aqueles que estão na palavra de Deus. Mas vamos lá para Lucas capítulo número 18, versículo número 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então, disse Jesus, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Aleluia! Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Uau, aqui Jesus está ensinando sobre a oração. Primeiro, né, nós temos que destacar aqui, o versículo 1, ele está já dizendo que Jesus ele estava endereçando essa parábola para os seus discípulos. Ele estava falando com os seus discípulos sobre o dever de orar sempre, não esmorecer, né? Há uma outra tradução que diz assim que
que nós devemos orar e nunca orar sempre e nunca ceder, né? Aqui, algumas pessoas entendem de forma equivocada, pensando o seguinte: bom, então quer dizer que se eu pedir a Deus sempre com insistência, se eu orar, se eu orar em voz alta, se eu clamar, se eu falar e se eu insistir como essa mulher insistiu com o juiz iníquo, Deus vai me atender? Não é isso que está ensinando essa parábola, esse ensinamento de Jesus. Porque assim, queridos, existem vários tipos de orações, né? E Deus nos permitindo, né? Nós vamos estar falando durante as lives sobre os tipos de oração. Existe a oração de louvor e adoração, existe a oração de súplica, existe a oração de intercessão, existe a oração de petição, existe a oração de gratidão, e assim vai, né? De concordância, e aí eu poderia, né, citar muitas outras aqui, né? Oração de entrega, oração de línguas. Então existem vários tipos de oração. E cada oração, vamos dizer assim, tem a sua lei espiritual, tem as suas regras que devem ser respeitadas para que elas sejam eficazes. Por exemplo, existem vários esportes, certo? Existem vários esportes, né? Tem o futebol, é um esporte, o basquetebol é um esporte, corridas, né? E dentro das corridas existem várias modalidades. Então não adianta eu querer jogar basquete com as regras do futebol. Não vai funcionar, não vai ser eficaz. Ao contrário, é verdadeiro. Não adianta eu jogar futebol com as regras do basquete. Eu vou pegar a bola na mão no futebol, vai ser falta, eu vou ser expulso, eu estou fora do jogo. Então existem várias orações e cada oração tem as suas regras, tem a sua lei espiritual, né? Nós falávamos outro dia numa última live sobre a oração pelo perdido. A eficácia na oração pelo perdido é você orar a Deus como Jesus ensinou, que o Senhor envie trabalhadores para a sua obra, pois a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos, e você orando para que Deus envie trabalhadores, Deus vai enviar trabalhador para pregar o evangelho ao perdido, vai enviar trabalhador para apacentar as pessoas, as ovelhas, e essa é a maneira correta que Jesus estabeleceu. Dentro da sua soberania, Deus estabeleceu assim, e nós, se nós nos adequarmos segundo os ensinamentos de Deus, nós vamos obter, né, os benefícios dos seus ensinamentos. Lembrando que foi o próprio Senhor Jesus que disse, né? Aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, vai edificar a casa sobre a rocha, e ainda que venha grandes tempestades, terremotos, maremotos, a promessa dele que essa casa que foi edificada sobre os seus ensinamentos, sobre a sua palavra, ela não cai, ela vai permanecer de pé, né? Eu até às vezes brinco, né? Pode até quebrar um vidro de uma janela, né? Cair um trinco de uma porta, mas isso tudo você arruma, você ajeita. Mas o importante é que a sua casa, a minha casa, né? A nossa casa, ela permaneça de pé. Então, para que não haja um mau entendimento a respeito do que Jesus aqui efetivamente estava falando sobre a oração, não é, no caso, dizer assim, né? Algumas pessoas interpretam de maneira negativa e pensam assim, né? Ah, se ao menos eu continuar orando, pedindo, insistindo, ele vai me atender, como se Deus tivesse que ser incomodado como o juiz iníquo estava incomodado. Não é essa a base do ensinamento que Jesus estava dizendo. Vejamos bem, a resposta de toda a parábola já se encontra logo no primeiro versículo. No primeiro versículo se encontra a resposta da parábola de Jesus, dessa parábola sobre a oração. Perceba o que diz o versículo 1. Ele diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. O que o mestre estava ensinando
aqui em Lucas 18, versículo 1 ao 8, ele estava ensinando o seguinte, que a nossa oração, ela deve ser uma oração persistente de fé. Orar sempre. O que é orar sempre? É sempre orar. É sempre orar. Talvez nesse tempo aqui, em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, né, nós todos intensificamos um pouco mais a oração e percebemos que nós não estávamos orando o quanto nós deveríamos orar, né? Mas Jesus, ele traz aqui o ensinamento que nós devemos orar sempre. No momento de caos, né? Já pelo caos isso normalmente é intensificado, mas no momento de paz, de tranquilidade, nós não devemos baixar a guarda, nós devemos continuar orando sempre. O ensinamento que ele está trazendo aqui em Lucas 18 é exatamente esse, que nós, como filhos de Deus, a prática de oração em nossas vidas, ela não pode se esgotar, ela não pode parar. Ainda que o mar, né, fique calminho, ainda que o nosso barco esteja velejando, sem ondas, sem turbulências, sem tempestades, não significa dizer que é o tempo de baixar a guarda, de agora não preciso estar em oração, afinal, né? Não. A oração na vida espiritual está para com aquilo que o nosso corpo precisa para a nossa vida natural. Nosso corpo precisa para a nossa vida natural oxigênio e água. A oração para o corpo espiritual, para a sua vida espiritual, está na mesma base. É oxigênio e água, né? A água é a palavra de Deus. E oxigênio é a comunicação. Quando você verbaliza, você está inspirando e expirando, você está liberando. Então é o respirar do cristão e o alimento e o saciar da sua alma pela água do Espírito, pela água da palavra, é o veio da oração. E é exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. Ele fala, olha, orar sempre, né? Não esmurecer. O que é não esmurecer? Não orar sem força, né? Outras traduções dizem assim, não afrouxar na oração, né? Não afrouxar, não parar de vigiar, pois a oração nos coloca em vigília, né? Não tornar a oração também sem entusiasmo, né? Não perder o entusiasmo de orar, não perder a vibração, a vida na oração, porque você está orando e você está manifestando a sua fé, né? A oração é um dos atos e manifestação da fé. Porque veja bem, queridos, olha, nós estamos falando com alguém que nós não estamos vendo. Nós estamos falando com alguém que nós não estamos sentindo. Nós estamos falando com alguém que não está, né, invisível. E o que é isso? É a manifestação da fé. Eu creio naquilo que Jesus disse, que se nós orarmos ao Pai, o Pai vai nos ouvir. Então eu estou depositando a minha fé na palavra de Jesus. Isso é a manifestação da fé quando você então entra em oração. E se você quer dar continuidade a esta fé, você precisa, eu e você, precisamos nos ajustar àquilo que Jesus disse ali, que nós devemos orar sempre e não devemos esmurecer na oração. Vejamos outras passagens aqui que nos encorajam nesse texto, né? Nessa passagem aqui, Jesus encoraja ao cristão a refletir sobre o juiz injusto, né? Óbvio, ele leva aqui a nós refletir sobre um juiz injusto, um juiz que não temia a Deus, um juiz que não temia homem, mas havia ali uma viúva que persistia com a causa na mão. Traçando um paralelo sobre o espiritual, como eu disse no início desse ensinamento, cada oração tem a sua lei espiritual.
né? Cada oração tem a sua demanda espiritual. Então nós devemos nos apresentar diante do justo juiz, que é o nosso Deus, diferente desse juiz iníquo. Nós devemos nos apresentar diante desse justo juiz com as leis apropriadas. Se é uma oração de petição, eu tenho que buscar na palavra de Deus aquilo que Jesus ensinou sobre a oração da petição. Eu tenho que buscar na palavra de Deus sobre a oração da concordância, como que ela funciona, como que a oração da intercessão funciona. Não é dizer assim, tudo é oração. Sim, tudo é oração, mas cada oração tem a sua regra, como eu expliquei para vocês dos esportes, né? Olha, perceba que essa viúva, ela está insistindo com o juiz, porque a causa dela, se ela insiste com o juiz, é porque a causa dela está baseada na lei que a defende, na lei que a beneficia, na lei que a justifica. Ora, não é diferente. As nossas orações não tem que estar baseada nos nossos achismos e somente nas nossas belas vontades. Não. As nossas orações, e dentre elas muitas que existem, devem estar baseada na palavra de Deus. Vejamos o que diz esse versículo aqui, que vai balizar isso que eu estou dizendo para você. Perceba o que está dizendo aí, desperta minha memória. Deus falando com o profeta Isaías, desperta minha memória. Entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar, né? Já falei em outros lives, mas assim, o ensinamento ele é assim, a gente repete e é normal. Quando a gente vai falar de oração, você vai perceber que a gente vai repetir versículo, porque dentro de todas as falas de Jesus está as explicações para que a gente tenha eficácia na nossa oração. Esse versículo é um, que tem tudo a ver com esse versículo aqui, de 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, é a confirmação no Novo Testamento daquilo que o Velho já estava apontando. Diz assim o versículo: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Então, perceba que quando você entrar na presença de Deus, já falamos a primeira parte do ensino da oração, que é sobre nunca parar, orar sempre e não esmurecer na oração. Agora aqui nós estamos pegando o ensinamento de Jesus a respeito da parábola da viúva que buscava justiça frente ao juiz iníquo que não temia Deus, mas ela buscava justiça porque ela estava com a constituição dela na mão, dizia, não, eu tenho direito, então eu vou buscar a justiça. E ela importunou aquele juiz iníquo. Agora, Jesus está dizendo aqui, ele diz claramente que aqui não está fazendo um paralelo entre o juiz iníquo, botando como Deus como um juiz iníquo também, tipo assim, você tem que também insistir com Deus, como ela insistiu com o juiz iníquo. Se você insistir com Deus, ele vai fazer. O que está dizendo é que quando nós nos apresentarmos a Deus em oração, tendo como padrão que Jesus falou no versículo 1, nós estamos sempre em oração, estamos orando sem cessar, não estamos esmurecendo, mas quando você entrar na presença de Deus, assim como essa viúva apresentou as razões e pelas razões da lei, ela foi justificada, da lei aqui, da parábola, entenda que eu estou dizendo a lei humana, mas nós temos a lei divina, as leis das orações, né? Quando nós apresentamos isso diante de Deus, Jesus está dizendo, olha, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Jesus está mostrando aqui, os escolhidos de Deus, que são aqueles que aceitaram Jesus,
né? E em Jesus, a sua igreja, ela é eleita para morar no céu. Então, se nós estamos na igreja, estamos lavados no sangue de Jesus, nós somos escolhidos, eleitos em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Deus, Jesus está dizendo, ó, aqueles que clamam dia e noite, o que Jesus está mostrando aqui? Há uma prática contínua de oração. Há uma prática de oração nesse homem, nessa mulher de fé, né? Eles estão constantemente na minha presença em oração. Ora, queridos, vamos lá. Talvez você diga assim, pastor, tem tanta coisa para orar? E como tem? E como tem? Porque a nossa vida, ela continua, a vida ela é contínua. Existem as demandas do dia a dia. E o que Jesus está dizendo aqui, ei, eu quero ser participante do seu dia a dia. Talvez aquilo que você considera como sem importância, para Jesus tem toda a importância, porque é isso que faz a afinidade, a intimidade, é de fazer com que Deus participe de Deus numa simples oração de almoço, de agradecimento, como numa simples oração de abrir os olhos e agradecer pelo dia, numa simples oração quando você está saindo para o seu trabalho, você diga, Senhor, guarda minha casa, guarda minha esposa, guarda meus filhos, Senhor, abençoa-me no trabalho, instrui-me no que eu devo fazer. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. É isso que Ele está dizendo para a gente. Apresenta as tuas razões. Você está fazendo com que Deus participe do seu dia a dia continuamente e não esmorecer. Não é porque fica tudo fácil ou porque você tenha um conhecimento, né, de ciências, de filosofias, enfim, um conhecimento humano amplo, ampliado, que isso te faz autossuficiente em algumas demandas da sua vida. Não, querido. Não. A autossuficiência não existe. A autossuficiência é orgulho. É dizer assim, Deus, eu não preciso de ti aqui nessa área. Isso aqui eu resolvo melhor que você. Misericórdia. A nossa dependência, ela tem que ser sempre no Senhor. Amém, queridos? Quem está entendendo aí, dá um amém, nem que seja escrito. Olha só, ainda a gente desfruta de uma certa liberdade em nosso país, né? Ainda desfrutamos. Não sei se você tem acompanhado aí as redes sociais, aí as coisas que têm acontecido. Por exemplo, o WhatsApp aí, ele já está limitado, né? Uma vez a gente usava a ferramenta WhatsApp, você conseguia compartilhar aquilo que você queria compartilhar com quantas pessoas você queria. Aí limitaram para 5, agora limitaram para 1. Então já estão caçando a nossa liberdade, né? Então nós temos que ficar alerta, porque ainda desfrutamos de uma certa liberdade, mas daqui a pouco, se essa liberdade ela for tolhida e nós não teremos mais a graça de estarmos aqui juntos, fica ainda o ensinamento de Jesus. Gente, continua a orar sem parar. Não esmoreça na oração, né? Ainda que venham tolir as nossas liberdades, mas nós temos liberdade no reino de Deus. E por isso que Jesus termina o ensinamento dizendo assim, olha, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por que ele diz isso? Porque a fé na terra se manifesta com ações. A fé na terra, ela se manifesta com ações. E se eu e você continuarmos em oração e não esmorecermos, ele vai achar fé na terra. Ele vai achar fé na terra. Ele vai achar fé em você. Ele vai achar fé em mim. Então vamos continuar perseverando em oração. Claro, conhecendo as leis de cada oração. Nas próximas lives, não sei se amanhã, se Deus permitir, eu trago aqui alguns ensinamentos sobre a oração, né? Então devemos permanecer em oração. Deixa eu ler aqui o que escreveram aqui. Quem ora não perece, mas não vacila e nem desanima. Amém? Pastor Toninho colocou aqui, ó, quem ora não perece, nem vacila, nem desanima. É isso. A prática da oração, ela traz o ânimo
não do homem, um ânimo de Deus. O Espírito Santo trabalha no seu interior, o amigo fiel, o ajudador, o consolador, mesmo que, desculpa a expressão, o pau está pegando lá fora, você está no olho do furacão, mas você não desanima, porque o veio da oração te mantém de pé. E isso tem relação com o que Jesus está ensinando. Achará fé na terra? Em nome de Jesus, vai achar fé na terra sim. Vai achar fé em mim, vai achar fé em você, meu irmão. Amém? O que o mestre dizia é que o cristão não deve desistir de orar. Para concluir, é isso mesmo que Jesus estava dizendo aqui. Nós nunca devemos desistir de orar. Sempre orar. Jesus, ele sempre orava. Ele começa o ministério em oração e ele entrega a sua vida no alto da cruz em uma simples oração dizendo: Tetelestai, está consumado, está feito. Querido, nós só vamos parar de orar quando nós entrar no reino dos céus. Enquanto nós estamos nessa terra, faz-se necessário a urgência de estarmos orando. Estamos chegando no nosso final, é hora então de nós fazermos aquilo que nós estamos falando aqui. Vamos orar a Deus e o Senhor haverá de nos abençoar. Em nome de Jesus, chame aí as pessoas que estão aí perto de você, vamos nos concentrar nesse tempo de oração, amém? Orando eu recebo mais poder. Pai, obrigado, Senhor meu Deus, pelo perdão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela ressurreição dentre os mortos. Obrigado pela nova vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Pai amado, que nós venhamos sempre perseverar em oração, que venhamos sempre orarmos, que não venhamos desanimar, que não venhamos afrouxar, que não venhamos, Senhor Deus, esmurecer, mas que haja uma contínua vida de oração no coração de cada irmão que ora comigo nesta manhã. Abençoa, meu Deus e meu Pai, esses lares, que essas casas sejam verdadeiras casas de oração, Pai amado. Que haja oração pela manhã, oração pela tarde, oração à noite, oração na madrugada, em todo o tempo, orando ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus e meu Pai, aquele que está aflito, aquele que está apreensivo, aquele Deus amado que está muito ansioso e preocupado com o dia de amanhã, porque já está percebendo com os seus olhos carnais que algo irá lhe faltar. Mas em nome de Jesus, vamos olhar com os olhos espirituais. O Senhor é o nosso pastor. Querido irmão, não deixe o olhar físico contaminar a sua fé. O Senhor é o teu pastor, então nada vai te faltar, nada vai te faltar. O Senhor é o teu amparo, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua fortaleza. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é a nossa salvação, porque Ele é o nosso dono, é o nosso Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os médicos, as enfermeiras, todos que estão à frente dessa batalha, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, que haja um manto de proteção sobre essas vidas, para que não sejam contaminados e assim contaminem seus familiares. Tende misericórdia, Pai. E aqueles que já estão, Pai amado, acometidos dessa doença, em nome de Jesus, que os médicos
apliquem os remédios necessários para que haja cura, meu Deus e meu Pai. Pai, nós oramos como igreja, Pai amado, que a Tua poderosa mão esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre as autoridades que estão aí constituídas, Pai amado, que haja, Deus amado, no coração deles uma urgência para salvar vidas e que acabe a disputa política em volta de uma doença, Pai. Pai, tem misericórdia do Brasil, Pai. Tem misericórdia de Santa Catarina. Tem misericórdia de Criciúma, Pai. Que a Tua bondade, Pai, se faça presente em nossos lares. Que a Tua bondade se faça presente em nossa nação, Pai. Abençoa o almoço de cada irmão, de cada irmã, Pai amado. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus queridos irmãos.